E aí, pessoal, hoje é o dia 60. Rapaz, já falamos muito, hein? Isso é muito bom. Sinal de que nós estamos lendo a Bíblia e estamos persistindo no conhecimento. Isso é fundamental. Eu sempre procuro trazer uma explicação um pouquinho histórico, um pouquinho do conceito bíblico, a ideia, e também trazer para os nossos dias de hoje. Espero que tenha sido bom para vocês. Bom, aqui nós temos Levítico capítulo 26, Salmo 60 e Lucas 24. Levítico, os últimos capítulos vão sendo capítulos extensos, por isso vai acontecendo apenas a leitura de um capítulo de Levítico por dia, ok? Beleza, aqui diz o seguinte, eu separei alguns versos aqui de Levítico 26, preste atenção. Deus está dizendo, mas se não me ouvirdes e não cumprides todos esses mandamentos, e comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altares das colinas, derrubarei as vossas imagens do sol e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e sereis uma abominação para mim. Eu vos espalharei por entre as nações e vos perseguirei com espada desembainhada. A vossa terra será devastada e as vossas cidades se tornarão um deserto. Aqui Deus está... um pouquinho antes desse versículo que eu comecei a ler, Deus começa a dizer o que Deus vai fazer por eles, com eles, para eles, caso eles cumpram. A partir do momento que eu comecei a ler, Deus já começa a falar, olha, se vocês não fizerem, aí a história vai ser diferente. E a história nos mostra que daí para frente nós temos o período ali de Josué e Juízes, né? Um período que teve altos e baixos, onde o povo começava a adorar a Deus, aí ia tudo bem, aí de repente eles começavam a adorar outros deuses e as coisas começavam a ir mal, aí Deus levantava outro juiz, as coisas iam bem, depois as coisas desandavam de novo, até que chegou o momento em que Israel é dividido, reino do norte e reino do sul, o pecado está assolado, Salomão permite, por casar com várias princesas, inclusive com a princesa do Egito, ele permite a vinda de outros deuses e de outras imagens. No período de Salomão, estima-se que existiam 13 templos pagãos só na cidade de Jerusalém. É complicado, né? Entender até como um homem tão sábio permitiu essas coisas acontecerem. Depois nós vamos ver que os filhos dividem reino do norte e reino do sul, e aí vai ladeira abaixo, cada rei um pior do que o outro. Até que a Síria domina Israel, que é o reino do norte, e depois a Babilônia domina a Síria, que domina o reino do norte e o reino do sul. E aí todos são levados cativos para uma terra distante, ao qual eles não conheciam, povos difíceis, muitos deles morreram, muitos foram destruídos ali junto ao templo, nesse período onde a Babilônia toma a Israel, Jerusalém por completo, e o povo é espalhado, eles são espalhados, alguns ficam na terra, o que depois vai virar os samaritanos, eu já expliquei isso para vocês, e alguns só os reis, os príncipes, os intelectuais, pessoas cultas, que iam para trabalhar no reino. E aí nós temos a história de Daniel, que já é lá no período do cativeiro. Depois eles voltam, retornam, Neemias levanta, Deus permite Neemias reconstruir o templo, vai tudo bem até o período grego-romano, né, que domina ali aquela parte e chega até Jesus. Jesus vem, entrega a boa nova, tudo caminha bem, matam Jesus, ele ressuscita, os discípulos espalham e no ano 70, eu expliquei no vídeo, 3 vídeos anteriores, e no ano 70, de novo, eles são destruídos, espalhados, mortos, escravizados, coisas ruins acontecem. E isso, queridos, pode parecer que não, mas acontece também com a vida de muitos cristãos. Acontece também com a vida de pastores, líderes religiosos. Acontece também com a vida de várias igrejas
que acabando estão mortas, pensam que estão vivas, mas estão mortas. Acham que são ricas, mas são pobres, como são as duas igrejas do Apocalipse, Laodiceia e também a igreja de Tiatira, se eu não estou enganado. Esmirna, melhor. Esmirna e Laodiceia. Por que isso? Porque permitiu o pecado entrar. Muitos líderes religiosos, pastores, e assim, eu nunca vi tanto pastor, líder religioso, podridão na igreja católica, caindo, envergonhando, escarnecendo o evangelho de Jesus. Nunca tinha visto. Quanta pedofilia no meio pastoral, quanto adultério, quanta imoralidade sexual entre os líderes e entre as igrejas cristãs. E isto é porque o pecado entrou, não houve arrependimento e Deus começa a pesar a mão. Irmãos, para nós, tudo é mais sério. O ímpio pode pecar, pode fazer o que quiser. Ele é ímpio, ele não conhece a Deus. Mas nós que conhecemos o Evangelho, nós não temos mais a liberdade de envergonhar o nome de Jesus. Nós não temos mais a liberdade de fazermos o que queremos. Não há para nós mais essa opção. Cristo tem que ser o soberano nas nossas vidas. Caso contrário, nós envergonharemos o seu nome. E envergonhar o nome de Jesus requer de Deus um juízo firme e pesado. Há famílias sendo destruídas simplesmente porque um permitiu o pecado entrar. Dominou-se toda a família e a família hoje está na lama. O homem está na lama. Pecado assolando, e eu não estou falando de um caso específico, que talvez você está pensando, mas eu estou falando de vários casos específicos, vários casos similares a esse. Então, vigie para que Deus não destrua a sua vida, a sua família e a dos seus filhos. É importante isso, nós temos uma visão romantizada de um Deus cheio de graça, que vai nos perdoar para sempre, mesmo nós não fazendo nada para merecer, que não é verdade. O Evangelho de Jesus, eu tenho falado muito isso com vocês, muito. Deus se ira, e Apocalipse relata da ira de Deus vindo sobre a humanidade, julgando a humanidade. Não permita que a mão de Deus pese em você, porque você não resistirá, eu não resistirei. Não será bom isso. E aí o salmista fala para nós no capítulo 60, verso 1. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos esmagaste, tens estado indignado, restaura-nos. Aí é que está o segredo. Davi foi um cara diferenciado. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, olha, Davi... Deus perdoa sim, porque Deus perdoa Davi, ele tomou a mulher que não era dele, ele mandou matar o cara, os filhos dele foram uma bagunça, ele fez um monte de coisa errada, e no final Deus ainda abençoou ele. Só que o único detalhe, que talvez você e eu nós não levemos em consideração, é que Davi era alguém que rasgava o seu coração na presença de Deus. Aqui o salmista clama a Deus por um renovo. Para você clamar a Deus um renovo, você precisa primeiro reconhecer que está falho, que está velho, que precisa ser renovado. Muitos de nós estamos precisando cair de joelhos, confessar os nossos pecados, nos arrepender do que temos feito, mudar as nossas direções, pedirmos perdão a Deus e traçarmos ou trilharmos um novo caminho, um caminho vivo em Jesus Cristo, um caminho real. Muitos de nós vivemos um caminho em Cristo mentiroso, porque não é verdade. Porque o que você é em casa, você não é na igreja, você não é no trabalho, você nem é sequer na rua, nem na escola, nem na faculdade, nem entre os amigos. Mas seja um, tenha uma só face, um só comportamento. Mesmo que não sejam bons e agradáveis a todos, seja verdadeiro. E se identificando algo que precisa ser mudado, mude. Pau que nasce torto não precisa morrer torto, só se não se arrepender. Jesus quer o renovo das nossas vidas.
faça como Davi. Percebam como as palavras que nós estamos lendo, o plano de leitura ele vai se encaixando perfeitamente. E aí por último, Lucas capítulo 24, verso 19 e 21. Ele lhes perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Aqui são os 2 discípulos indo a caminho de Emaús. Jesus aparece para eles, caminhando com eles, e eles estão conversando sobre as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, sobre a morte de Jesus. E aí Jesus pergunta, quais coisas? Ah, você não ouviu falar? E Jesus pergunta, quais? Porque eu tenho ouvido falar de várias coisas. Se Jesus quisesse, ele poderia ter dito, inclusive eu ouvi dizer que o inferno venceu. Mentira, perdeu. Eu ouvi dizer, inclusive, que mataram um profeta qualquer. Mentira, mataram um filho de Deus. Eu ouvi dizer que o mundo estava perdido e que Roma continuaria no domínio, no poder das almas e das vidas. Mentira, Deus está no controle. Mas Jesus não falou isso. Jesus simplesmente perguntou para eles, quais coisas vocês têm falado e o que tem se ouvido em Jerusalém? É isso que Jesus perguntou. E eles começam a dizer, e eles falam, não ouviu falar sobre Jesus, o Nazareno? Querido, nós estamos falando de 2 discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos. E agora eles chamam Jesus de Nazareno. Era xingar Jesus, era a mesma coisa de falar assim. E aí eu vou citar um exemplo chulo, tá? É a mesma coisa de falar assim, é Jonathan. Que Jonathan? Aquele lá de Meaípe. Que mora lá em Meaípe. Numa ruinha lá que quase ninguém mora. Percebam, aqui eles não estavam dizendo como nós dizemos hoje, o Jesus de Nazaré. Não, quem vinha de Nazaré não era bem visto, tanto que Felipe, ao encontrar com Natanael, ao encontrar com Felipe, Pedro e André, pergunta, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Percebam? Não era bem visto o Jesus Nazareno. Não era bem visto. Ou seja, eles menosprezaram Jesus depois de 3 anos. E aí eles falam, que foi? Profeta. Ele não foi profeta. Quantas vezes Jesus falou, eu sou filho de Deus, sou filho do homem, remetendo a Ezequiel. Quantas das vezes ele não chamou Deus de pai, mas eles chamam Jesus de mais um profeta que foi morto. E aí eles continuam e dizem assim, esperávamos que ele fosse, ou seja, eles não esperavam mais, acabou, eles esperavam, está no passado, tinha acabado a esperança deles, que traria redenção a Israel. De fato, Jesus trouxe redenção a Israel naquela manhã de domingo, porque aqui é domingo à tarde já. Naquela manhã de domingo, onde Jesus ressuscitou, ele trouxe sim esperança para todo Israel, mas não é Israel nação, mas Israel, povo de Deus, Israel, filhos de Abraão, somos nós, todos nós. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram, ou seja, para eles já estava mais do que certo que Jesus estava morto, que não se passou de um profeta vindo de uma cidadezinha chamada Nazaré. Aí eu pergunto para você, e Jesus vai voltar? E aí você pode dizer, não vai voltar. Já me falaram muito, há anos eu escuto inclusive que Jesus vai voltar. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que cuida de mim, que me ama, que me quer. Tudo sou eu, né? Tudo para mim, tudo é Jonathan. Jesus me ama, Jesus me quer, Jesus me salva, Jesus me liberta. Eu passo a ser o centro de tudo. Não é sobre você, é sobre Jesus. Então quem é Jesus? É o Filho de Deus. Ele é o soberano, é o que venceu a morte, é aquele que destruiu o inferno, é aquele que gritou na cruz do Calvário, está consumado. Quem é Jesus? É aquele que voltará
aquele que permanece vivo para sempre. Esse é Jesus. Quem sou eu? Eu sou apenas parte de um propósito, de um filme. Eu sou 0,2 segundos de um filme. Nada. Aparece a minha nuca e eu já acho que já sou alguma coisa no filme da vida, da história humana. Eu não sou nada. Jesus é tudo. Você não é nada. Jesus é tudo. E aí você pode pensar assim, não, Jesus vai voltar assim. Um dia ele vai voltar. Não, não. Não é assim. Ele vai voltar, ele está já tudo cumprindo-se para ele voltar. E acreditem, Jesus está mais perto hoje da sua volta do que no dia que esses 2 discípulos estavam caminhando para ao vilarejo de Emaús. Jesus está próximo à sua volta. Acorde, desperta, porque é chegado o tempo. Fique com Deus.